Sabe aquela ideia de uma jornada espiritual que é longa, que leva uma vida inteira? Pois é. Agora, imagina se em vez de uma caminhada, essa jornada oferecesse um foguete. É mais ou menos essa a proposta do Vajrayana, que a gente vai explorar hoje. Ele é conhecido justamente como o caminho acelerado do budismo para a iluminação. Então, a pergunta que fica é essa, né? Será que existe um atalho para a iluminação? Se o destino é o mesmo para todo mundo, será que o tempo de viagem tem que ser igual? Bom, segundo Vajrayana, a resposta é não. Existe sim uma via expressa. Mas antes de mais nada, um ponto super importante. No budismo, não importa o caminho, o objetivo final é sempre o mesmo. É como se todos estivessem escalando a mesma montanha, que é a iluminação para o bem de todos os seres. A grande diferença, e é aqui que fica interessante, está no veículo que cada um escolhe para fazer essa subida. E olha que sacada importante do Dr. Alexander Berzin. Antes de se aventurar por uma rota mais, digamos, avançada, é preciso ter certeza absoluta de que o destino final é real, ou seja, a confiança no método só faz sentido se existir uma convicção profunda de que a iluminação não é só uma ideia bonita, mas algo realmente alcançável. Ok, então vamos dar uma olhada nas duas principais abordagens dentro do budismo Mahayana, o Sutra e o Tantra. Como a gente falou, o topo da montanha é o mesmo, mas a maneira de chegar lá? Essa é bem diferente. E aqui a gente vê a diferença fundamental. O Sutra é o que chamamos de veículo da causa. Nele a gente vai, com paciência, plantando as sementes da iluminação, cuidando delas, para que um dia, lá no futuro, elas floresçam. Já o Tantra, bom, ele é o veículo do resultado. E a lógica aqui é outra, é quase o oposto. A prática é agir como se a iluminação já estivesse aqui. Em vez de se concentrar no que se pode vir a ser, o trabalho é todo com a natureza iluminada que já existe agora. É por isso que ele é visto como um caminho tão direto e, francamente, tão poderoso. Mas como é que esse motor funciona na prática? O que exatamente faz o Tantra ser tão eficiente? Vamos mergulhar um pouco mais nos seus mecanismos. A própria palavra Tantra quer dizer tecer, entrelaçar. E essa metáfora é simplesmente perfeita. A prática tântrica, ela entrelaça três fios. A base, que é a nossa natureza búdica inerente, o caminho, que são as práticas que a gente faz, e o resultado, que é a própria iluminação. A grande sacada é que esses três não são vistos como coisas separadas no tempo, mas como algo que é tecido junto a cada momento da prática. E não é um caminho solto, não. Ele tem uma estrutura muito clara. Tudo começa com uma iniciação, recebida de um mestre qualificado, que funciona como um catalisador para despertar os nossos potenciais adormecidos. A partir daí, se assume votos, que são compromissos que mantêm a prática no trilho certo. E o coração de tudo isso, a prática da visualização, uma técnica poderosíssima para reprogramar a forma como nos percebemos e como percebemos o mundo à nossa volta. Isso aqui é crucial entender para não ter confusão. As figuras búdicas, os idans, não são deuses externos para a gente rezar. Pense nelas mais como arquétipos, como representações de qualidades iluminadas que já existem dentro de nós. Compaixão, sabedoria, energia. Então, quando se visualiza uma dessas figuras, é um método psicológico muito sofisticado para despertar aquilo que já está lá. E a mesma lógica vale para as mandalas. Elas não são só desenhos bonitos e complexos. Na prática, elas representam o universo purificado, o ambiente de um ser que já é iluminado. Então, ao se visualizar como uma figura búdica dentro de uma mandala, a prática transforma não só a autoimagem, mas a percepção de todo o universo ao redor. E os mantras? Eles funcionam em vários níveis. No nível mais básico, eles protegem a mente, sabe, para ela não ficar divagrando. No nível um pouco mais sutil, eles ajudam a moldar as energias da respiração. E no nível mais profundo, eles plantam as sementes para que se possa um dia ter a fala iluminada de um Buda, uma comunicação perfeita. Certo. Então, a gente viu visualizações, mandalas, mantras, são todas ferramentas incríveis, certo? Mas todas elas têm um propósito em comum. Elas servem para nos levar a um único ponto central, a meditação direta sobre a natureza da nossa própria mente. E é nesse ponto que entram os sistemas mais profundos de meditação, como o Mahamudra e o Dzogchen. O Mahamudra é tipo um mapa super detalhado para investigar e reconhecer a natureza da mente. Já o Dzogchen, ele tem uma abordagem diferente. Ele já parte da perspectiva do resultado, ensinando a gente a reconhecer a pureza que, na verdade, sempre esteve lá. No final das contas, os dois levam ao mesmo lugar, um reconhecimento direto e não conceitual da realidade.
Então, para a gente amarrar tudo isso, o que define o caminho do Vajrayana é essa abordagem de transformação profunda, uma transformação que é toda construída em cima de uma base de confiança, uma confiança inteligente. Isso nos leva de volta àquela ideia de confiança. O que o Dr. Berzin aponta é que a confiança real nesses métodos não vem de fé cega, de acreditar por acreditar. Ela nasce do entendimento da lógica por trás deles, de sacar como eles funcionam para gerar um resultado. É essa compreensão que dá a força, a convicção para praticar de verdade. Em resumo, a essência do Vajrayana é essa: uma jornada que se recusa a separar o ponto de partida do ponto de chegada. Em vez disso, ela tece a base, o caminho e o resultado em uma única e poderosa tapeçaria. E é exatamente isso que a torna a via mais direta, a mais eficiente para a iluminação. E para fechar, fica uma questão. Se essa tal natureza búdica, esse potencial todo, já é parte de quem somos, já está aí na nossa mente, então a pergunta mais importante não é como eu crio isso. A verdadeira pergunta é o que, então, está obscurecendo ela bem agora, neste exato momento.